Olá, me chamo Verônica, sou representante da empresa CVMWS e Encanto, que trabalha com ensino de música e eventos. E hoje, através do apoio do governo federal, governo do estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Lei Aldir Blanc, apresentamos mais uma ação do projeto O Milagre das Águas, aprovado no edital 01/2020 de retomada cultural. Essa ação é um webinário com o tema Milagre das Águas. Qual a importância para o meio ambiente? Passado, presente e futuro. Vamos agora passar a palavra para a professora Priscila de Matos, idealizadora desse projeto, e que estará apresentando os convidados e direcionando o assunto de hoje. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei qual é o horário que você vai assistir nosso webinário. Seja muito bem-vindo, tá? Primeiro, eu gostaria de apresentar a nossa equipe, tá? Que vai estar conosco hoje, nos prestigiando com esse tema, tá? O primeiro que eu gostaria de apresentar é o Renan Rocha, tá? Ele é estudante do terceiro período de História na UERJ, tem formação em roteiro cinematográfico e de curso livre de capacitação pela Sociedade Brasileira de Cinema, EAD. Ele é roteirista do filme teatro, que será a culminância deste projeto. Então, aguardem, porque nós temos surpresas no final desse projeto. Estando bem familiarizado, então, com a história do evento Milagre das Águas, tá? Também de apresentar Júlia Oliveira, ela é bióloga e professora de Ciências, Biologia, pós-graduanda em Ensino de Ciências e Biologia. Ela é estagiária no Núcleo de Difusão do Museu de Ciências da Terra. Também atua como professora voluntária em 2 cursos de pré-vestibular popular. Seja bem-vindo também, Júlia. Seja bem-vindo, Renan. Fernando Magalhães. Ele é advogado e subprocurador do município de Belfor Roxo, lotado na Secretaria de Meio Ambiente. Mestre em Ciências Ambientais pela UVA, né, que é a Universidade Veiga de Almeida, e especialista em Direito Ambiental e Gestão Ambiental pela UFPR, que é a Universidade Federal do Paraná. Seja bem-vindo, doutor Fernando Magalhães, muito bom tê-lo aqui. Nós temos também a Fernanda Boechat, minha amiga, né, de longas datas também, de profissão, professora. Ela é formada em Biologia pela FEUDUC, com pós-graduação em Educação Ambiental pela FAAC e Gestão Escolar em Administração, Supervisão e Orientação pela Universidade Cândido Mendes. Atualmente, ela é diretora escolar na Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro. Então, sejam todos bem-vindos para essa roda de conversa. O primeiro tema é o seguinte: a importância da história Milagre das Águas com relação ao meio ambiente no passado. Então, para esse tema, tá? Esse webinário vai ser dividido em 3 temas, e esse é o primeiro subtema, tá? Importância da história Milagre das Águas com relação ao meio ambiente no passado. Para essa parte aí, eu vou chamar o Renan Rocha, que vai estar fazendo um apanhado geral a respeito dessa história aí e da problemática em que se tornou e teve a vitória, né, que nós chamamos hoje de Milagre das Águas. Com a palavra, Renan. Estou tendo a oportunidade de estar escrevendo esse roteiro no projeto Milagre das Águas. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que eu não conheço todos. Eu conheço a minha mãe, né, a Verônica, e os outros que foram apresentados também. É um prazer. Não os conheço, mas é um prazer estar aqui. Eu fui me dando a palavra para falar sobre, eu vou falar de maneira bem breve sobre o histórico, esse apanhado geral do contexto, né, que leva a importância do acontecimento do Milagre das Águas e qual é o envolvimento dele com a questão ambiental da cidade do Rio de Janeiro. Para a gente falar de começar a introduzir esse tema, a gente precisa falar um pouco sobre, começar falando sobre a plantação de café no Rio de Janeiro, que ela vai começar no Pará, mas ela vai migrar aqui para o Rio de Janeiro no final do século XVIII. E isso está ligado e conectado à história do problema de abastecimento de água no Rio de Janeiro, porque
No meados do final do século XIX, nós íamos ver as consequências do desmatamento das florestas, sobretudo a floresta da Tijuca. A gente vai ver a consequência desse desmatamento, como a falta d'água e as secas foram uma consequência ruim desse desmatamento, desse desflorestamento dessa região da cidade do Rio de Janeiro. Porque com a chegada da participante, ele começa plantando a região da Tijuca, da floresta, todo estado fica ao alto, eles plantavam no alto, e por causa de toda uma questão climática. E era nesse mesmo do século XVI, onde eles começaram a usar os iniciais para abastecer a força. Então, o desmatamento e o uso dessa região, da floresta da Tijuca, o desmatamento dessa região para o uso do café, para o cultivo do café, anos depois, no meado um problema muito sério, porque quando você desmata no alto, onde é o lugar onde existem as nascentes dos rios, essa água que desce das nascentes, ela não desce, não é absorvida pela terra. Porque quando você tem uma floresta e essa nascente ela desce, ela nasce, a água até chegar embaixo, ela vai ter várias barreiras. E o próprio solo, a própria folha, ela vai enxugar toda essa água até chegar ao solo. Então, o que ajuda a manter um equilíbrio entre essas nascentes, para que essas nascentes não sequem. O que aconteceu com o desmatamento, o desmatamento, essa água ela escorria direto, ela não tinha como, né, ser puxada pela terra, e aconteceu que secava as nascentes. Isso culminou num problema de abastecimento de água, um problema de secas, né, em meados do século XIX. Mas também era fruto de um problema antigo de abastecimento de água no Rio de Janeiro, que já vinha desde o século XVI, vários problemas de abastecimento de água. Enfim, essa é só uma parte geral da relação da falta de água, da seca, nesse período, que não é próprio, não é específico do século XIX, mas que, nesse momento, era fruto de um problema de desmatamento. Entendeu? Sabendo disso, né, a força e todo os engenheiros, chegando ao conhecimento do imperador, que um dos problemas da falta de água era o desmatamento, e fruto também do contexto, né, do final período ali de Revolução Industrial, onde no próprio Estados Unidos, que era já da maior potência do mundo, já se criava uma consciência que seria, no século XX, chamada de uma consciência ambiental. Se criaram vários parques locais, parques onde se fizeram reflorestamentos em lugares públicos, na cidade, o que não era tão comum. E aí surgiu, em 1861, a ideia de fazer o reflorestamento, o que seria fruto desse começo de uma consciência ambiental que o Império, que a corte, né, estava tendo, e também porque eles estavam vendo que aquilo ali era um problema, aquilo ali minava um problema seríssimo, que era a falta d'água. Né? Porque quando você desmata aquele lugar, quando você desmata esses locais, onde surgem, onde você tem as nascentes, onde você usa para abastecer a cidade, tem um problema que você seca as nascentes, entendeu? Então, essa foi uma das soluções encontradas, apesar de que em anos de 61, em 75, começa um projeto, que é o projeto que foi chamado de Sistema de Acari, né, que envolviam 5 adutoras, né, que são as adutoras, inclusive, que uma delas é o Tinguá, onde vai acontecer o Milagre das Águas, acontece na Serra de Tinguá, né, também chamada Serra Velha, o Alto da Serra Velha. Tem a adutora de Tinguá, de Xerém, Mantiquira, se não me engano, que hoje é a Santa Coruna, e o Rio São Pedro. Isso acontece, esse sistema de Acari, ele vai ser planejado, né, vai ser baseado em estudos do Rebouças, né, do engenheiro Rebouças,
estudos que ele fez aqui nas nascentes da região da Baixada Fluminense. E aí você está fazendo esse reflorestamento, quando se fez o reflorestamento da floresta típica, já existia, o governo já estava vendo outras possibilidades, outros meios, para descobrir onde existiam outras nascentes possíveis para abastecer a corte. Por isso também, eles pensaram esse reflorestamento. Então, eu acho que é um apanhado geral assim, de tudo que envolvia, assim, como que a falta d'água, né, a seca e as estiagens, elas estão sempre, né, até hoje, estão ligadas a problemas e questões ambientais, né? Até porque se você desmata um local muito grande, o desmatamento daquela floresta da Tijuca provocou vários problemas ambientais na própria cidade do Rio. Então, assim, e um deles, o mais sério, mais complicado, foi a seca, e precarizando e agravando um problema que já era muito grave, que era o sistema de abastecimento de água no Rio de Janeiro, que já era muito problemático, nasceu de maneira bem problemática. Então, esse é mais ou menos um apanhado geral. Eu creio que os senhores que vão estar fazendo a palavra possam dar continuidade e aprofundar mais no tema. Muito bem, então foi feito um apanhado geral, né, começando lá atrás, né, da problemática do desmatamento da Floresta da Tijuca, né, e como ele falou, né, todos os detalhes, e mesmo com o imperador publicando a ordem, né, de ser feito o reflorestamento em 1861, mesmo assim, foi uma atitude necessária, porém, para um momento não suficiente, né? E já tinha esse problema complicado, a gente pode ver que é um problema antigo, né? Que até vejo quando retorna. E o que acontece? Quase um pouco mais de 20 anos depois, né, o problema fica cada vez mais intenso, né? Então, agora que nós já fizemos um apanhado do passado, nós vamos falar sobre a importância, né, no caso, a história Milagre das Águas, e sua importância para o meio ambiente no presente. Para esse tema, eu gostaria de chamar a bióloga Júlia, e também o representante, o doutor Fernando. Mas, primeiramente, eu gostaria de ouvir a Júlia, e ela vai falar com a gente sobre esse tema e sobre alguns pontos. Ao conhecer a problemática e a forma para a resolução, como isso pode impactar no presente? Podemos dizer que a história está se repetindo? Por quê? E se está se repetindo, o que deve ser feito? Então, eu gostaria de ouvir a bióloga Júlia, ela vai discorrer esse assunto um pouquinho mais, tá bom? Vamos lá, com a palavra. Olá a todos, vocês me ouvem? Bem? Sim. Okay. É um prazer estar com vocês hoje. E aí, continuando a falar também sobre desmatamento, que o Renan falou, um desmatamento histórico, que alguns até caracterizam esse desmatamento, que ele começou desde o descobrimento do Brasil, lá atrás. E o desmatamento histórico da Mata Atlântica, que é um bioma que compõe a Floresta da Tijuca, mesmo com os esforços de reflorestamento e a criação do Parque Nacional de Tijuca, que, aliás, está fazendo 60 anos esse ano, a criação desse parque, esse desmatamento ele contribuiu e ainda contribui com várias problemáticas que a gente tem hoje, para as mudanças climáticas que a gente tem hoje. E também efeitos locais sobre o clima, que vão impactar não somente a biodiversidade dessa floresta, os animais, as plantas que vivem nessa floresta, mas também nós que convivemos com esse bioma todos os dias. E aí, a gente impacta diretamente, como eu falei, né, os serviços que a Mata Atlântica ela nos proporciona, e um desses serviços é justamente a água, que é a problemática aqui que a gente está falando. E aí, nisso, a gente tem que pensar na natureza como se fosse um sistema. E aí, o quanto que chove nesse bioma vai cumprir um papel muito importante no equilíbrio do clima desse local.
E aí, quando esse sistema está em equilíbrio, ele controla o nível dos rios e os reservatórios também, assim também como a estabilidade do solo. E quando a gente quebra esse equilíbrio, a gente quebra o equilíbrio, o efeito das mudanças climáticas acaba por causar deslizamento de terra, inundações, secas, estiagem, ondas de calor, como a gente tem visto nos verões do Rio de Janeiro, a cada ano que passa, mais ainda, né? Inclusive, muito recentemente, a gente passou por uma estiagem, um período de estiagem e de temperatura acima de 40 graus no Rio de Janeiro. E, além disso, os problemas de seca e o de suprimento de água, como vimos acontecer há não muito tempo, como em 2014, que teve um episódio, quando o Estado ele viveu uma crise hídrica por conta de uma estiagem na bacia do rio Paraíba do Sul, que supre maior parte da água vem dessa bacia, que abastece o rio. E aí essas situações de estiagem e seca, além de serem consequência, claro, da falta de chuva abaixo do normal, ela ocorre também por causa de um manejo inadequado da água, como um resultado da ação do ser humano. E aí que eu vejo que está a importância da gente conhecer a nossa história. Porque para a gente reconhecer quando ela está se repetindo e impedir que a gente cometa os mesmos erros que cometeram no passado. E a base disso, da gente impedir que isso aconteça novamente, é a consciência ambiental. E a construção de uma mentalidade que todos nós temos, sim, um papel na história e que ela pode tomar dois rumos. A gente é o maior agente transformador do nosso meio ambiente. E ela pode tomar dois rumos, uma história de preservação ou uma história de destruição do nosso planeta. E aí eu termino a minha fala com uma frase dita por um naturalista britânico no Fórum Econômico Mundial de 2019. Ele disse assim: nunca tivemos tamanha consciência do que estamos fazendo no planeta, e jamais tivemos tanto poder para fazer algo sobre isso. Muito obrigada, Júlia, pela sua contribuição. Permaneçam aí os nossos convidados, continuando com esse tema sobre a importância para o meio ambiente no presente. O que o doutor Fernando pode nos dizer? O que podemos fazer? O que realmente está acontecendo? A história está se repetindo? O que pode ser feito no presente? Tá? Então, doutor Fernando, o senhor está com a palavra agora, tá bom? Boa noite, professora Priscila. Boa noite a todos os que estão nos assistindo. E, primeiro, agradecer o convite para representar a Prefeitura de Belford Roxo nesse importante tema, né? Justamente porque a cidade, como bem falou o doutor Renan, a doutora Júlia, teve um papel fundamental desde o século XIX nessa questão. Bom, e hoje eu acredito que a expressão que melhor representa isso, para evitar que isso ocorra novamente, e a gente, estudando o passado, a gente aplica no presente para não repetir no futuro, é a segurança hídrica, né? Esse é o tema principal, que eu acredito que seja o mais importante. E segurança hídrica, e aí até justificando a importância do Belford Roxo, pela primeira vez o município faz parte do subcomitê oeste da Baía de Guanabara e também é membro do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. E o que isso significa? Que justamente as questões do acesso à água, da qualidade da água, do saneamento, enfim, tudo isso hoje faz parte dessa questão maior que é a segurança hídrica. E, de fato, houve um problema de estiagem, realmente, muito sério, em todo o estado, que abrangeu também ali a região da Baixada Fluminense, né? Inclusive, houve disputa pelo uso da água, né, com São Paulo.
E o que eu posso dizer é o seguinte, hoje nós temos uma lei, que é a Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos, que ela traz o conceito de bacia hidrográfica, traz os comitês de bacia hidrográfica, e justamente trata o quê? Da gestão dos recursos hídricos. Então, para evitar o problema de falta d'água, a palavra fundamental é gestão. E gestão é o quê? Justamente através dos comitês, dos subcomitês, no caso de Belfor Roxo, que é do subcomitê Oeste, é gerenciar esse acesso à água, assegurar o saneamento, porque abastecimento de água é um dos pilares do saneamento, junto com drenagem, com coleta de esgoto, com resíduo sólido. E justamente para quê? Para que não haja mais esse problema na região. Como bem falou a professora Júlia, o desmatamento, é importante evitar isso e também recuperar a bacia hidrográfica, ou seja, recuperar os rios que são afluentes da bacia. E aqui, Belfor Roxo tem o rio Sarapuí, que foi justamente o rio, né, que ele é um contribuinte da bacia hidrográfica, junto com o rio Iguaçu, que ambos, o rio Iguaçu acaba desembocando na Baía de Guanabara. Recuperar a margem do rio é uma forma, através de um reflorestamento, de proteção das margens, você protege o manancial, né? E aí você protegendo o manancial, você assegura que aquela água ela se infiltre no solo, e a infiltração é um dos aspectos do ciclo hidrológico. E a partir dali, o que nós podemos fazer? Assegurar essa água subterrânea e justamente evitar que a gente passe por esses problemas de estiagem no futuro. Então, o que a gente tem buscado fazer no subcomitê e também como forma de política pública é proteger a margem do rio. A importância histórica da cidade ela justamente se deve em razão da Fazenda do Brejo, né? E a Baixada Fluminense, pelo próprio nome diz, Baixada, ela é uma planície, ou seja, é uma região pantanosa, uma região de brejo que sofre com muitos problemas também de inundações, né, urbanas. Então, o que acontece? Então, essa importância histórica faz com que o município, hoje, ele passe para, justamente, como política pública para a região metropolitana da Baixada, que passe por essa recuperação do rio, da restauração ecológica do rio Sarapuí, que é o principal rio do município, né? Ele também é afluente do rio Iguaçu, e ele acaba desembocando na Baía de Guanabara. Então, Belfor Roxo é um dos 17 municípios do estado que justamente contribui para a Baía de Guanabara. E essa contribuição para essa importante região hidrográfica, para essa bacia hidrográfica da Baía de Guanabara, é justamente para que a gente possa evitar problemas futuros de estiagem, problemas de inundações, passe por essa restauração ecológica do rio, passe também por uma educação ambiental, como a professora Júlia apontou. E eu acredito que a gente, conhecendo o lugar onde a gente vive, conhecendo a nossa realidade, tendo essa consciência ambiental, a gente passe a proteger, a cuidar mais. Então, a segurança hídrica, para evitar estiagem, evitar esses problemas, passa justamente por uma restauração ecológica junto com uma educação ambiental. Doutor Fernando, eu tenho uma perguntinha para te fazer com relação... você falou do Brejo, né? Que, no caso, esse território é um território de planície. Então, nesse período histórico, que é o que o projeto tem
feito a tarefa de contar, de trazer o povo de Belford Roxo mais para perto de sua história, por que temos esse nome Belford Roxo, que surgiu depois de toda essa problemática, né, que foi um engenheiro que ajudou o amigo dele, o Paulo de Fronten, a poder resolver toda essa problemática justamente no ano de 1889, né, onde ficou bem pesada a situação. Então, assim, eu queria que você me dissesse, assim, tecnicamente, porque eu sou totalmente leiga nesse assunto, para isso que a gente chamou representante de meio ambiente, né, professores de biologia, se também tiver mais alguém que queira acrescentar, mas eu queria que você me dissesse, assim, porque pelo que fala a história, Belford Roxo, mesmo como brejo, ele foi até construído na época, as linhas férreas, né, e essas linhas, praticamente, elas de Belford Roxo, né, que era chamado na época brejo ainda, né, originavam 3 linhas férreas que levavam a mais de 3 nascentes, né, uma que era de São Pedro, que hoje é conhecida como Jaceruba, de Tinguá, né, na verdade, uma linha só fazia essas 2 baldeações, e uma levava as fontes de Xerém. E, assim, só que eu conheço são 3, mas parece que ainda tem mais. Então, assim, eu queria que você dissesse, explicasse para a gente, assim, qual a importância realmente de Belford Roxo, né? Esse território que hoje é conhecido como Belford Roxo, que antes era chamado de brejo, qual era a importância que tinha naquela época, geograficamente falando, com relação à técnica, né? Essa parte hídrica que você falou. Qual era a importância e por que que aqui realmente foi o centro para essas distribuições? Pode falar para a gente? Pois bem, claro. Bom, Belford Roxo, né, ela fazia parte de uma fazenda na região, que depois teve até um comendador, Manuel Soares Coelho da Rocha, né, que ele adquiriu a fazenda. E Belford Roxo também, ele era uma rota, né, junto com Nova Iguaçu, lembrando que Belford Roxo fazia parte de Nova Iguaçu, né, até 1994, mais ou menos. E Nova Iguaçu, justamente por causa da Reserva Biológica de Tinguá e do Parque Estadual do Alto Iguaçu, o que acontece? Era um caminho, era um transporte para a família real. Então, saía de São Paulo, passava ali por Nova Iguaçu e acabava passando por Belford Roxo até chegar Duque de Caxias e depois Petrópolis, que é a cidade imperial. E nesse meio do caminho surgiram diversas fazendas com produção de café, com produção de laranja, né? Então, lembrando que Nova Iguaçu, antigamente, no caso, era conhecida como a cidade da laranja, a terra da laranja, e que Belford Roxo fazia parte, né? Até ser desmembrada. Só um minutinho, doutor. Só para ressaltar, na verdade, Nova Iguaçu era conhecido como Iguaçu, tô certa? Inclusive, sim. Duque de Caxias era também Iguaçu. Então, o território que hoje é de Duque de Caxias, Belford Roxo, sim, e Nova Iguaçu, eram tudo Iguaçu. Então, sim, depois que modificou, né? Perfeitamente. Tanto que, com relação àquela época da estiagem, foi feita, inclusive, a Bica da Mulata, né? Que hoje ela se encontra na rotatória, onde é a Bayer. Então, ela foi restaurada, então é um importante patrimônio histórico municipal. É sede também, Belford Roxo, do Instituto de Arqueologia do Brasil. Então, é um importante centro de referência para conhecer a história da região, né? E, realmente, ela é uma região pantanosa, é uma região de brejo, né? E, justamente, o que acontece? Ela, tecnicamente, é uma região que pega diversos rios,
e que acaba sendo afluente do Rio Iguaçu, que acaba desembocando na Baía de Guanabara, o Rio Sarapuí. Claro, há o Rio Botas também, mas esse já não é específico da cidade, né? Inclusive, há subbacia na região de Duque de Caxias do Rio Saracuruna. Enfim, a região hidrográfica da Baixada Fluminense, ela tem diversos rios e afluentes, né? E, claro, acaba que todos eles acabam sendo contribuintes para o Rio Iguaçu, que desemboca na Baía de Guanabara. Então, para justamente evitar esse problema, justamente de estiagem, de inundações, é uma correta restauração ecológica desses rios, principalmente do rio Sarapuí. Ok. Alguém mais queria comentar a respeito? Não? Bom, vamos lá. Milagre das águas. Vamos para um outro subtema. Qual a importância desse tema, tá? Dessa história, para o meio ambiente na questão do futuro, para o nosso futuro? Qual a importância? Então, esse tema vai ser direcionado, vou passar a palavra agora, para a professora e diretora Fernanda Boechat, tá? Ela vai falar sobre o futuro, qual a importância de tudo que foi falado aqui, da história que envolveu o passado, as orientações para o presente, e qual a importância disso para o futuro, né? Sabendo que a Fernanda é um ícone, vamos dizer assim, da educação, tá? Ela trabalha com crianças e adolescentes, então, falar de futuro com uma diretora escolar é falar com a pessoa certa, né? Tá com a palavra, Fernanda Boechat, pode falar. Do que foi falado, né, pelos demais participantes, o que a gente pode entender sobre a importância para o futuro, né? Conhecer a história é muito importante para a gente poder preservar, né, o ambiente, preparando para um futuro. Então, assim, muito bom saber quando que lá atrás começou a questão do desmatamento, né? Por que o desmatamento causou, né, essa estiagem, essa falta de água? E como as pessoas perceberam o quão importante é a água, né, na nossa vida. Então, eu acho que o tema discorrido hoje deixou claro, né, que a gente precisa ter esse conhecimento para traçar as estratégias para uma melhoria no futuro, né? Tendo em vista que hoje a gente ainda sofre muito com o desmatamento, né? E muitas coisas que foram feitas com a natureza em prol de apenas da ganância do homem, né? De ter coisas melhores, de comprar demasiadamente sem necessidade, apenas visando destruir o ecossistema, é preocupante, né? Então, assim, baseado nisso, a gente tem que o quê? Pensar o que a gente pode fazer para garantir, né, um futuro sem esses prejuízos. Bom, a primeira fonte que a gente deveria investir seria no reflorestamento, né? A partir do momento que você faz o desmatamento, você tira uma árvore, você deveria plantar outra árvore, né? Mas nós, você aí, telespectador que está assistindo, que vai assistir esse webinário, a Priscila e as pessoas que estão aqui hoje, a gente pode simplesmente, nós 5, nos dar as mãos e vamos lá reflorestar assim do nada? Vamos pegar um terreno e vamos sair reflorestando? Não é tão simples assim, né? Isso vai depender de ações governamentais, né, para que possa estar descobrindo, né, os locais de desmatamento, por que está desmatando, qual é esse objetivo, será que tem por trás disso grandes empresas que visam lucrar com esse desmatamento? Como punir essas empresas, né, que ações fazer para que essas empresas paguem de volta ao meio ambiente o que está retirando? Então, é uma coisa que fica assim, não fica ao nosso alcance, meu e seu. Então, a gente tem que pensar de fazer algo que a gente tem alcance, né? Parece que foi a Júlia que ela citou sobre o desenvolvimento da consciência ambiental. Então, acho que esse fato a gente já consegue ir aos pouquinhos, né?
trazendo para a nossa vida, para a nossa família, um pensamento diferente. O que é uma consciência ambiental se não é você pensar, né, no meio ambiente, se não é você pensar, no caso aqui, o foco sobre a água, não, né, desperdiçar a água, economizar a água, porque será que é somente a estiagem da água que é o problema, né? Somente a falta dela? E a água que a gente tem hoje, a gente está poluindo, né? E fábricas estão jogando óleo, navios estão derrubando. Eu e você, no dia a dia, você vai na praia, você vê pessoas que não se importam de estar jogando lixo ao mar, né? E aonde vai parar todo esse lixo? Então, todo esse trabalho de consciência ambiental vai impactar diretamente nas nossas ações do presente para melhorar o futuro, né? Então, eu penso que parte de nós, né, tem que partir da gente, começar agora, né? Eu, como professora e educadora, trabalhar nos alunos, né? Dentro da ciência, dentro da biologia, está ali incluída sempre a educação ambiental, né? Mas muitas das vezes a gente se esbarra, né, com algo que é maior do que nós, né? Um fato, por exemplo, você vai trabalhar com o aluno a questão da reciclagem, né? Você ensina todas aquelas cores da lixeira, onde descartar o lixo correto, tá? Você até tenta botar na sua escola uma lixeira colorida para que ele bote o lixo orgânico, o lixo seco, metal, vidro, mas e depois para onde vai? Aqui na nossa localidade, para onde que vai? Será que vai ter um caminhão que vai vir em certo dia da semana só para recolher aquele lixo seco, né? O vidro, o papel, o plástico? Ou será que vai vir um lixeiro e vai pegar tudo que você separou com cuidado, vai misturar tudo, enfiar na caçamba e amassar junto com todo o lixo orgânico que está ali, e depois desperdiçar num terreno, né, sanitário ou num lixão qualquer? Então, eu acho que é muito além, né? Desenvolver essa consciência ambiental vai mais além do que apenas você falar para o teu aluno: separa o lixo, fecha a bica da torneira para não desperdiçar água, né? Não lave o carro com a mangueira aberta, use o balde, e tantas outras regrinhas que a gente vai tentando, né, trabalhar na escola e colocar isso na cabeça do nosso aluno, que é o futuro de amanhã. Se não é a criança, se não é o jovem, quem vai ser, né? Então, eu acho que isso é muito importante, né? Partir do ponto que você tem que ter essa consciência ambiental, entender o prejuízo, né, que você hoje pode estar causando ao seu meio ambiente, com as suas ações. Será que quando você está no carro e você toma um guaravita, você joga o copo pela janela? Né? Que a gente cansa de ver. Ou você está comendo um chiclete, aí o chiclete perdeu o sabor, tu pega e joga no chão? Essas ações pequenas é que vai, né, fazer a mudança lá na frente, porque se cada um fizer a sua parte, a gente vai ter aí uma grande força, né, de pessoas lutando pelo próprio meio que vive, né? A gente está falando aqui de Milagre das Águas, a história vem falar de um desmatamento que causou uma escassez, o doutor explicou a questão de Belfor Roxo, que tem esse problema do alagamento, porque foi um brejo. Temos que trabalhar os rios, como ele mesmo disse, as margens dos rios. As pessoas jogam sofá, geladeira, pneu, tudo que se pode imaginar dentro de um rio, né? Então, para onde que vai todo esse lixo, né? O desmatamento, ele pode causar escassez, mas e a poluição vai causar o quê? Né? Já dizia-se que no futuro a gente não teria água potável suficiente. Então, eu acho que é para a gente ficar um alerta e a gente começar a agir agora, que está faltando tempo, a gente não tem tempo. Por incrível que pareça, domingo eu estava assistindo a Record e teve uma reportagem sobre os catadores, né? Um rapaz que teve uma ideia legal de melhorar a carroça dos catadores, porque ele percebeu que eles carregavam muito peso e quão é importante o trabalho do catador. Ele cata o papel, ele cata o vidro, a latinha de alumínio, para reciclar nos postos específicos. E ele falou uma coisa que muito ficou na minha mente, e eu gostaria de falar hoje aqui.
que o Brasil ele perde cerca de 8 bilhões de reais por ano por não reciclar, por não investir em reciclagem, né? Então, aí agora, o que a gente vai fazer? Se o Brasil, né, como um todo, não tomar essa consciência ambiental e investir mais na reciclagem, né, investir mais na limpeza dos rios, da Baía de Guanabara, de toda essa poluição que vai escoando dos apartamentos luxuosos, das pessoas ricas da Barra da Tijuca, e para onde vai esse esgoto, né? Se a gente não tiver todo esse trabalho em união, de nada adianta, infelizmente, né? O planeta não é de uma pessoa, o planeta são de milhares. E aí eu queria finalizar minha fala com essa frase: se não tivermos a consciência de que nossos atos refletem diretamente ao ambiente em que vivemos, em breve não teremos mais um planeta para chamar de lar. E não só Belford Roxo, né? É o Brasil, é o Rio de Janeiro, é o mundo. Não é só agora o momento que a gente está vivendo atualmente, o vírus que vai, infecta as pessoas e mata. As pessoas estão morrendo porque estão destruindo o meio ambiente, né? Tudo isso vai gerar uma bola de neve e daqui a pouco a gente não vai ter mais como conter. Então, eu espero que a gente tenha um resultado muito positivo, que a Priscila, quando idealizou esse projeto, ela tenha sucesso mesmo no final, com resultados maravilhosos. Enquanto a gente não pode atingir todo mundo, nem ao Brasil, nem ao Rio de Janeiro, vamos começar em Belford Roxo, né? Quem sabe a gente pode refletir um exemplo para outros municípios fazer o mesmo. Por aí a ideia. Bom, para esse quadro com relação ao futuro, eu chamei a Boechat, né, a Fernanda Boechat, porque ela pode ter uma visão ampla também, ela comentou a respeito disso, eu acho isso muito interessante, com relação à população, a contribuição da população, por ser diretora escolar, ela está ali lidando com todas as idades, vamos dizer assim, também como professora da rede municipal. Porém, em contrapartida, nós também temos a parte governamental, representada pelo doutor Fernando, né, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, então também daqui a pouco ele vai falar, mas eu gostaria de tocar num ponto, depois até você, Fernanda, se você quiser também comentar a respeito do que eu vou tocar, é o seguinte, o que acontece? Você falou uma coisa muito importante, que esse é o ponto crucial, que, assim, ao meu ver, eu acho essencial, mas é o quê? A união. O que é união? União entre... É muito fácil falar de união, porque é uma coisa até que às vezes parece até surreal, que isso nunca vai acontecer. Mas o que eu estou querendo falar? Nós, como professores, né? A gente ensina para os nossos alunos pequenos, da educação infantil. Olha, não pode jogar lixo no chão. E alguns até assimilam. E outros mais espertinhos, né, até perguntam a gente, tia, mas eu jogo porque meu pai joga, minha mãe joga, meu tio joga. Aí você fica sem ação. Quando você vai para uma idade maior, né, até mesmo adulta, e você comenta a respeito da necessidade de ter esse respeito com o meio ambiente, de não jogar lixo no chão, uma das coisas que me irritam muito, a pessoa tá no carro e atirar um copo de vazio pela janela, às vezes eu já tomei quase que uma laranjada na cabeça, né? Então, assim, é complicado, né? É bem complicado quando isso acontece. Então, assim, às vezes, quando você vai para a sala de aula, conversar com um adulto a respeito, eles simplesmente falam para você o que já falaram para mim em sala de aula. Ué, se a gente não jogar lixo no chão, o gari não vai ter emprego, entendeu? Então, olha a mentalidade, né, da população. Eu estou falando em relação à população. Tá? Então, esse é um ponto que a gente tem que conscientizar. Em contrapartida, se todos fossem conscientizados, será que o governo, eu estou falando do governo assim, de forma geral, municipal, estadual, federal, daria conta de separar tudo isso bonitinho, conforme você mesmo falou? Será que tudo isso daria conta? Então, assim, basta a gente só alunos em sala de aula, mas o que o governo está fazendo? Por exemplo, uma coisa que você tocou também, que isso muito me incomoda, né? Quando eu acredito que incomoda muitos de vocês, né? E muitos que estão me assistindo.
Você passa na beira de um rio, você vê móveis velhos, descartados, onde nunca deveria estar descartados. Então, assim, é um erro da população? Sim. Mas o que o governo poderia fazer para poder coletar essas coisas, né? E onde jogaria todo esse lixo para a população ter a oportunidade de não repetir essa ação errada. Por que eu estou falando isso? Uma certa vez, numa cidade, eu visitei e tinha um caminhão que no letreiro lá em cima dizia: não jogue seu móvel usado. Não, assim, foi final de ano. Aí estava falando assim: quer trocar de móvel no Natal? Pois então, não jogue seu móvel velho nos rios. Ligue para tal. Aí deu o telefone da secretaria, né, responsável pela coleta desses móveis usados. Então, eu achei aquilo muito interessante, sabe? Então, assim, é uma coisa muito surreal de se fazer em questão de governo, entendeu? Eu sei que a gente talvez seja um peso muito grande para o nosso representante aqui responder, mas se você tiver alguma coisa a acrescentar a respeito, Fernanda, eu vou te dar oportunidade agora, senão eu pergunto essa questão do lado governamental, o que tem sido feito para que essa coleta seja melhor, até mesmo vamos colocar só em relação à nossa cidade, né? Como a gente está falando do projeto em Belford Roxo, então vamos falar sobre a nossa cidade. O que tem sido feito? O que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente tem feito para poder diminuir esse impacto ruim para o meio ambiente? Você quer falar antes dele, Fernanda? Queria até assim que quando eu fiz a pós de educação ambiental, esse foi o tema do meu TCC, né? A reciclagem do lixo. E por incrível que pareça, Priscila, foi realmente eu usei a cidade de Belford Roxo como um exemplo negativo da época, tá? A gestão de outro prefeito, no qual no portal da prefeitura, no site, você tinha lá educação ambiental, aqui nós temos a reciclagem do lixo, lindo lá na tela, lindo de se ver. E quando você andava pelos bairros, você só via montanhas e montanhas de lixo pelas ruas, porque nem a coleta normal havia na época, né? Então eu fiz um TCC de coleta de dados, reuni fotos, fui nos locais, né? Tem até uma foto que eu fiquei, foi até lá no final de lote 15, depois do Bom Pastor ali que pega com Vila dos Teles, aquela divisão, ali tinha um terreno baldio muito grande e o lixo estava tão grande, parecia um morro, assim, que eu fiquei pequenininha no meio do... E aí essa foi a minha questão de TCC, né? Porque a gente fala em reciclagem, mas não dá condição de reciclar. Então, assim, é até bom que o representante da Secretaria do Meio Ambiente esteja aí, eu não sei o que ele vai responder, porque eu parei de investigar Belford Roxo, fiz o TCC e deixei para lá, né? Não vou resolver mesmo, depois foram trocando os governos, então cada governo tem uma perspectiva, mas depois ele vai dizer o que Belford Roxo hoje tem feito, mas eu tive uma ideia da seguinte maneira, igual como você falou, né, que você viu esse caminhão. Por exemplo, nós temos uma coleta, vamos supor, em Belford Roxo, que eu acho que é terça, quintas e sábado. Terça, quintas e sábados passa o caminhão do lixo orgânico. Como que você vai educar a população para essa reciclagem? A gente não tem vários carros de som nas campanhas políticas com os barulhos bem altos, cantando e falando o número do candidato? A gente podia usar esse carro de som, né, em um mês batendo no ouvido das pessoas, que a partir do próximo mês a coleta de lixo será separada. Separe o seu lixo, porque segundas e quartas a gente vai recolher. Terça, quinta e sexta será somente o lixo orgânico, resto de comida, casca de legumes, falar bem explicadinho, que o povo não sabe o que é lixo orgânico, né? E aí, depois que bateu, porque o povo grava o número, grava as musiquinhas dos políticos, então eles iam gravar. Começasse a fazer isso, um caminhão diferenciado, com uma cor diferente, para fazer essa coleta do lixo seco e reciclado, né? Naqueles dias específicos, e os demais dias continuar com a coleta do lixo orgânico. Isso seria uma ideia apenas. Não sei se daria certo, não estou lá no governo, mas o secretário pode até estar levando essa ideia, se caso não tiveram. E sobre a reportagem do catador, o rapaz, ele também fez uma coisa legal para a cidade dele. Além dele ajudar na carrocinha dos catadores, ele criou um aplicativo chamado Cata Aqui. Se você tiver algum lixo na sua casa,
e você não sabe o que fazer com ele, um montão de papel, um montão de madeira, é só entrar no aplicativo, ligar lá o GPS e ver onde tem um catador perto de você que solicitar que ele ia lá na sua casa retirar o lixo. Então, isso foi em São Paulo. Eu achei essa ideia dele muito legal. Então, é isso aí, essa ideia que eu tinha para acrescentar, e eu queria ouvir agora também o secretário aí, o representante da secretaria, nos falar um pouquinho o que Belford Roxo tem feito ou pensa em fazer, né, nos próximos anos. Muito obrigado pela sua ideia, achei ótima. Tá com a palavra, doutor Fernando. Bom, primeiramente, são muito boas as observações pela professora Fernanda, né? E destacar que, a partir de 2017, Belford Roxo passou a ter um Código Ambiental Municipal, né? Que é a Lei Complementar 208, de 25 de maio de 2017. E passou a ser o primeiro município da Baixada Fluminense a ter uma legislação ambiental moderna, inovadora, e eu fui encarregado, graças a Deus, de elaborar esse código a pedido do então secretário, né, Flávio Gonçalves. E justamente para quê? Para transformar Belford Roxo, né, numa cidade que seja mais verde, mais sustentável, mais humana, mais inteligente, com todos esses novos conceitos de cidade. E aí, com um longo trabalho, passo a passo, de formiguinha, porque o que acontece? Tudo só pode ser feito, qualquer coisa que um secretário, um prefeito, um político, ele só pode fazer aquilo que está previsto na lei. Então, se não tem lei, ele não pode fazer. Essa é uma realidade, é uma verdade. Isso é o princípio da legalidade. E aí, com base nesse Código Ambiental, Belford Roxo começou a avançar em muitos aspectos. E é de se destacar que, no ano passado, 2020, Belford Roxo ele ficou em 8º lugar como município. Dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, Belford Roxo ficou em 8º lugar no índice do ICMS ecológico e em 1º lugar dentre os 13 municípios da Baixada Fluminense no índice de qualidade ambiental. E esse é um índice estadual, né, que é justamente através do ICMS ecológico, que é o quê? Ele é um tributo, é uma repartição do ICMS, que é um imposto estadual, que ele repassa para os municípios, dentro de alguns critérios do que o município tem feito para justamente avançar na questão ambiental. E nessa questão específica dos resíduos sólidos, a cidade está em andamento na elaboração de um plano municipal de gerenciamento de resíduos sólidos. Lembrando que dos 92 municípios, só 10% tem esse plano, então a gente está em elaboração, está sendo feita uma licitação, né? Nós também, Belford Roxo tem um aterro sanitário, né? E ele também ele teve que se adequar às novas exigências ambientais do Código Ambiental, né? E nós temos, com relação à questão dos catadores, uma proposta justamente de quê? De avançar na coleta seletiva, porque a gente acredita que é muito importante, né? É um problema que, quando você mostra para a pessoa o que pode ser separado, o que não pode, aquilo é uma forma de fazer uma triagem e encaminhar, porque quando a pessoa coloca o lixo na rua e o caminhão recolhe, ele não faz a separação do que é reciclável do que não é reciclável. Tudo vai para o aterro de uma vez só. E nós temos uma ideia, que é um projeto que já começou desde o ano passado e
ainda está no início, mas a ideia é muito boa, que é o quê? É a ideia de pagamento por serviços ambientais. Ou seja, a ideia de criar uma moeda verde em que incentive a cooperativa, os catadores. Por exemplo, hoje, cerca de 1 quilo de garrafas PET volta para o catador, são em torno de 22 garrafas PET, que gera em torno de R$ 1,40, né? E o que acontece? Isso, junto com outros materiais que são recicláveis, eles vão passar a compor um crédito nessa moeda verde, que, junto com estabelecimentos credenciados, por exemplo, padarias, pequenos supermercados, até mesmo, de repente, o Carrefour, o catador ele vai lá, não só a população também, então nós temos com a ideia de criar um aplicativo para isso também. Ele vai lá e troca por comida, troca por uma cesta básica. Então, hoje já tem essa ideia de uma moeda verde, né? Que é justamente você trocar aquele material por um crédito na aquisição de bens, né? Ou seja, principalmente produtos de cesta básica, junto a esses grandes geradores, né? Nessa questão. Então, a prefeitura está justamente implementando aos poucos esse projeto. E um outro ponto que consta no Código Ambiental também é um estímulo aos catadores e à população, é o IPTU verde. E o IPTU verde, você pode conseguir um desconto no IPTU, que ele varia de 4% até 20%, de acordo com as medidas ambientais que você tomar. E a reciclagem, a coleta seletiva, é uma delas. Bom, então, para finalizar o que eu vinha falando, só destacar, mais uma vez, a importância do IPTU verde para o município, que tem a previsão no Código Ambiental e também está em vias de implantação, que é justamente essa questão de incentivar a coleta seletiva, a reciclagem, né? E justamente através dessa moeda verde. E lembrando que o IPTU verde, dependendo das medidas ambientais que poderão ser adotadas pelo município, pode ter desconto de 4% até 20% no IPTU, né? Então, é um incentivo, é uma forma de estimular também a população a preservar o meio ambiente. E no caso, por exemplo, do sofá jogado no rio, esse sofá recolhido por um catador, por exemplo, por uma cooperativa, seja o catador indo até a residência da pessoa ou a pessoa levando até o catador, isso depois vai gerar um desconto para esse morador e vai gerar também um crédito para esse catador. Então, a ideia é que todo mundo saia ganhando nesse processo. Doutor Fernando, já existe, no caso você está falando de projeto, né? Já existe, assim, contato para esse tipo de catador que faz esse serviço, né? Ou pelo menos a população vai ter acesso, porque assim, uma coisa muito importante que você falou, né? E assim, eu gostaria até antes de concluir a pergunta, ressaltar que a nossa intenção aqui não é criticar o governo, ao contrário, a gente está tentando linkar a população ao governo. Na verdade, a gente está tentando ajudar os dois lados.
porque a gente não pode mudar o mundo, a gente não pode. Mas o mínimo que a gente pode é tentar conscientizar a população de que a sua ação em comum com a ação do governo, né, vai ajudar. Então, tanto para um lado quanto para o outro, conscientizar que o governo é importante de fazer políticas públicas que despertem na população essa importância e tipo assim, é uma coisa prática. Eu não sei se é porque nós somos professores, então a gente, nessa parte, tem que ser, né, tem que ser bem povão, a linguagem do povão mesmo, né? Nem que a gente coloque uma ideia também que eu acho muito legal, pedir ajuda também em secretarias, por exemplo, de cultura, né? Pegar um pessoal, uns artistas, né? Uns atores, e colocar semáforos, por exemplo, né? Os evangélicos costumam muito fazer algumas estratégias assim de comunicação. Então, assim, usar esse tipo de comunicação até mesmo para passar esse recado no meio ambiente, eu acredito que vai ajudar bastante. E assim, eu gostaria de também, para depois de você continuar a sua fala, só inteirar que assim, realmente a gente tem visto a diferença, tá? A Bica da Mulata é um exemplo assim, onde está ali naquele contorno ali onde tem acesso para o viaduto Carlos Pantera, e foi muito bem colocada, está muito bem posta ali junto com as árvores novas que foram plantadas, né? Então, assim, a gente está vendo que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente tem feito a sua parte, tem tentado melhorar. A gente entende que, assim, 4 anos não vai resolver o problema de milhões de anos atrás, mas a gente entende também que se vocês trabalharem em comum com a população, a gente vai avançar muito. Então, é para isso que esse projeto está de pé. Então, assim, o que você tem prático assim, para passar para a população? De repente, tem alguém interessado, algum agente aí comunitário que pode passar para os demais? O que eles podem fazer? Né? Aonde procurar? Eles têm acesso? Quem pode atender na secretaria? Sabe onde é? Então, você pode passar essa informação para a população? Sim, claro. Bom, lembrando que até o primeiro mandato do prefeito Vaguinho, não existia legislação ambiental nenhuma na cidade. Isso tem que ser destacado. Então, havia uma concepção de que o que é meio ambiente? Por exemplo, 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E ela era uma pasta que era deixada de lado, era uma pasta que não tinha muita importância. E, na verdade, hoje, não só nas cidades ao redor do mundo, né, a questão ambiental é muito importante. Então, por isso que a gente costuma dizer que em 2017, de fato, com o código, foi a partir dali que a gente começou a dar importância à questão ambiental na cidade. Até então, nos governos anteriores, não tinha legislação. Então, nada poderia ser feito se não tem a lei. A verdade é essa, juridicamente falando, né? E aí, o que acontece? Então, a partir dali, nós começamos a reorganizar a secretaria, em departamentos, em tudo. Então, hoje, de prático, nós já conseguimos avançar muito nessa questão da coleta seletiva, dos resíduos sólidos. Nós já estamos fazendo alguns projetos de educação ambiental junto às escolas municipais, né? Justamente para conscientizar. Nós temos um departamento de educação ambiental na secretaria. Já fizemos uma peça de teatro com material reciclado lá na Uniabel, junto com as crianças do município. Temos um projeto de jardim sensorial, em parceria com o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, justamente para as crianças que são portadoras de deficiência poderem também ter esse contato com a natureza na escola, né? E, especificamente, nessa questão dos catadores, do resíduo sólido, né? O que a gente já está em andamento, e aí até aqui aproveito para fazer o convite, é que busquem a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria Municipal, ali na rua João Fernandes Neto, 923, ali no centro de Belford Roxo, que é a antiga Rua do Meio, né?
E você que é catador, você que é cooperativa, vá lá e se cadastre, porque nós agora estamos, nesse primeiro momento, fazendo cadastro até para saber quem são as pessoas que trabalham com isso, né? Porque Então, esses até então, catadores, doutor Fernando, desculpa te interromper, mas esses catadores, procurando a secretaria, eles vão ter acesso, né? Vocês vão poder ter o contato deles, para eles poderem centralizar, né? Para a população saber a quem procura. exato. E assim, depois que eles fizeram o serviço de coleta, né? De imóveis e outras coisas, a secretaria também vai orientar onde esses catadores devem fazer como é que se fala, né? O despejo do lixo, desse lixo. É isso? Explica para a gente. É o descarte. Descarte. É o descarte. A disposição final ambientalmente adequada. Bom, nós estamos justamente vendo, né, se centraliza tudo em um único local, ou então se a gente faz uma rede de cooperativas, né, para que elas entre si, e aí a ideia é o quê? Nós estamos buscando um bairro para fazer o projeto piloto, né? Então, nós ainda estamos vendo qual bairro que vai ser escolhido para ter o lançamento desse projeto, né? Justamente de que, claro que os moradores, os catadores, as cooperativas dos outros bairros, elas podem ir lá também já ir se cadastrando, né? Então, por exemplo, Lote 15, Heliópolis, Pian, todos eles já podem ir lá, né? E a partir dali, nós estamos também vendo quais são os estabelecimentos que vão ser parceiros. Então, por exemplo, Carrefour, a rede vienense, né? Pequenos mercados de bairro, padarias, porque todos eles são geradores, são considerados grandes geradores de resíduo sólido, né? Então, tem papelão, tem plásticos, né? Tudo isso, não só o morador também, como esses comerciantes, eles vão poder ir lá se cadastrar para ver. A ideia é justamente fazer essa rede integrada. E está sendo desenvolvido um aplicativo, né, para eles, para justamente também ter esse controle. Além do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, o plano municipal, que também está em andamento. Então, a ideia é que agora, nesse próximo mandato, já agora nesse próximo ano, nesse primeiro ano agora e também no ano que vem, nós já tenhamos toda uma rede integrada para começar, de fato, a dar início prático, né, às ações, para que o catador ele recolha aquele material, ou ele pegando nas casas, ou então o morador levando até a cooperativa, né? Que aí o catador possa receber um crédito sobre aquilo, o morador também, porque se tem uma coisa que nós estudamos e pesquisamos a respeito, é que se não houver uma contrapartida, a população ela não se engaja na questão ambiental. Pode até achar importante, mas se não houver um benefício, alguma coisa em contrapartida, ela não vai agir. Então, a ideia, justamente, em termos de contrapartida, é a ideia dessa moeda verde, né? Que a gente consiga fechar esse ciclo entre morador, catador, gerador e poder público, né? Então, e aqui só fazendo uma comparação rápida, por exemplo, com relação à questão animal, muitos se declaravam protetores de animais. E o município não tinha conhecimento quem era, quem não era. Então, com a legislação animal que foi criada,
fizemos uma rede, um cadastro dos protetores de animais. Então, a ideia é justamente fazer o cadastro agora das cooperativas, dos catadores, para que eles possam, de fato, ser parte, né, integrante do poder público dessa rede. Muito bem, doutor Fernando. Muito obrigado pela sua participação, tá? Muito obrigado pelos esclarecimentos, tá? Eu quero deixar a página, você pode visitar www.milagredasaguas.com.br. Pode contar com esse veículo para informação também com relação aos catadores, essa inscrição. Se você quiser deixar um texto, a gente abre uma aba lá para essa informação, tá bom? Então, assim, realmente a gente quer estar junto, ajudar, linkar, né, as obras do governo com também a ajuda da sua parte, da população, né, do que deve ser feito com relação à ação da população. Então, assim, nós colocamos à disposição, tá, esse projeto para esse anúncio, então pode nos comunicar quando precisar, quando a secretaria precisar desse veículo, né, de informação, pode contar com a gente, tá? E, assim, eu gostaria só de corrigir, né, que eu falei a respeito da emancipação da cidade, é 3 de abril de 1990, né? Então, corrigir esse detalhe. E nós somos, assim, uma cidade jovem, né? Com pessoas jovens, vamos dizer assim, todos aqui, nós temos ainda condição de proporcionar, né, para as gerações que virão uma cidade melhor e que seja uma cidade modelo para as outras cidades. Então, assim, esse é um sonho, pode ser utópico? Pode ser, se a gente quiser deixar essa ideia de lado, mas se a gente... Então, assim, isso é tudo que eu tenho para falar. Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Que quem vai fazer as considerações finais é a nossa professora Verônica. Rapidamente, só para agradecer o convite em nome aqui da Secretaria de Meio Ambiente de Belford Roxo, né? E dizer que nós estamos abertos todos os dias, segunda a sexta-feira. Podem ir lá nos procurar à vontade. Nós vamos receber todos para fazer o cadastro, para conhecer os projetos de meio ambiente da cidade. Nós estamos realizando, ano passado, por causa da pandemia, não pudemos fazer, mas a gente fez a Ecobel, que é a nossa feira ecológica. Em 2019, tivemos a participação de diversos catadores, diversas pessoas mostraram produtos feitos de material reciclado, puderam vender, expor seu material. Então, foi ali já um momento muito bom de integração. Em 2018 também. Fizemos uma Ecobel Pet também, para a questão animal. Enfim, dizer que a secretaria, ela aos poucos está trabalhando. Temos um projeto inédito no mundo, que é justamente um corredor verde ligando a Fazenda do Brejo com a Fazenda Boa Esperança, que é outro marco da cidade, né? E justamente pegando ali pela rotatória do viaduto. Conheço esse projeto. Pois é. Então, a gente está conseguindo o apoio da Bayer para isso. É um projeto que nós vamos unir 2 fazendas, ou seja, 2 monumentos históricos municipais ligados por um corredor verde. É algo que não existe paralelo em lugar nenhum no mundo. Pode pesquisar que não existe. E justamente a partir desse governo agora que nós pesquisamos e vimos essa possibilidade de conseguir não só verba estadual, federal, e por que não pensarmos em verba internacional, né? Se é algo realmente inovador para a cidade. E uma forma de conhecer também a cidade. Então, mais uma vez, agradeço o convite. A secretaria também se coloca de portas abertas, né, para tudo isso. E eu, particularmente, também estou lá, se quiserem tirar dúvidas
sobre os projetos ou sobre qualquer coisa nessa questão ambiental municipal. Também estou lá na secretaria, e dizendo que, embora eu seja do Rio de Janeiro, e moro no Rio de Janeiro, Belford Roxo me acolheu com carinho, a recíproca também é verdadeira, tanto que fui homenageado pela Câmara como cidadão belforrochense, o que para mim também é motivo de muito orgulho, e espero cada vez mais contribuir aí para a cidade. Mais uma vez, obrigado a todos. Só agradecer mesmo pelo convite, a oportunidade também de compartilhar um pouco que eu sei, e também ouvir os outros participantes também, o que eles sabem. Foi um momento de muito aprendizado, e é isso, eu agradeço. Estamos aí qualquer coisa, se precisar. Muito obrigada, Júlia, pela sua participação também, tá? Então, queria agradecer e salientar também que é importante a criação de uma consciência ecológica. E dizer também que falar sobre desmatamento ele é falar de uma questão muito atual, porque ele existe ainda hoje, muito presente, ainda hoje. Né? Nós estamos vivendo um dos momentos de maior desmatamento na história do Brasil. E aí é impossível a gente fazer uma live como essa, uma reunião como essa, e não dizer, não falar isso. Né? E a importância do engajamento, do comprometimento dos órgãos públicos, do governo, tanto do governo federal, quanto do Estado, quanto do município, no comprometimento com uma pauta ambiental ecológica, porque o negacionismo é um problema para a nossa sociedade. Até porque o envolvimento, a questão econômica, ela está muito ligada ao problema do desmatamento ambiental. E aí isso precisa ser revisto, né? A gente precisa ter muita atenção, né, do governo para essa pauta. E é o que não está acontecendo. Assim. Não digo o município, mas digo o governo federal. Então, a gente está vivendo um momento de muito negacionismo, um momento de muita fake news, muito problema, e isso esbarra na questão da conscientização da população. E não adianta a gente querer conscientizar a população, querer conscientizar a população enquanto os líderes políticos e os representantes do Estado estarem alienados a essa questão. E é um problema, é uma questão presente, um problema que ainda existe. Né? Antes era o café que provocou vários problemas, diversos problemas, né? Porque o desmatamento ele é fruto da colonização, com o projeto de desmatamento, ele está aí, persiste até hoje. Antes era o café, hoje é a soja. Então, assim, o problema persiste. Então, é importante salientar isso. Eu queria encerrar com uma frase assim, do Leonardo Boff. Ele diz: o que se opõe ao descuido e ao descaso é o cuidado. Cuidar é mais que um ato, é uma atitude. Portanto, abrange mais que um momento de atenção. Representa uma atitude de ocupação, preocupação, de responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro. Então, essa frase que eu deixo de Leonardo Boff, um grande também ecologista também. E é isso. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar aí, estar presente, e boa noite para todos. Muito obrigada, diretora Fernanda Boechat. Pode dar suas considerações finais. Gostaria de agradecer a Priscila pelo convite, né, e dizer que é sempre um prazer poder estar participando com um pouquinho de conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo, né, da nossa vida aí de trabalho. Obrigada, e foi um prazer estar com vocês. Foi um prazer, Fernanda. Muito obrigada pela sua participação. Foi uma honra ter você com a gente, tá? Verônica, nossa professora, pode falar. É contigo agora. Pessoal, um beijo. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente esse tempo todo. Espero que tudo que foi falado aqui realmente seja pensado, tá? E agora é a vez da Verônica terminar. Um beijo. Eu gostaria muito de agradecer a todos, né, que aceitaram o convite prontamente para estar participando desse webinário. E principalmente pela minha empresa estar podendo estar como proponente nesse projeto, mas assim, é bom destacar que esse projeto é um projeto que nasceu no coração da Priscila, e que ela idealizou de uma forma muito relevante,
esse tema que é um tema tão atual. Apesar de estar falando de algo que aconteceu no passado, né, longínquo, é um tema muito atual. E, assim, a grande importância desse webinário foi reunir algumas pessoas, né, que falam sobre o tema e que pode estar agregando, né, muitas informações relevantes para o nosso município, porque a importância de se saber a história do nosso passado, saber por que o nome do nosso município se chama Belfor Roxo, eu acho algo incrível. E quando a gente consegue linkar essa história, né, com um assunto sobre a escassez de água, é algo que veio de encontro no momento certo. E a gente está tendo a oportunidade de trabalhar usando a cultura, foi uma oportunidade ímpar, né, que surgiu nesse momento de tristeza, de pandemia, mas que nos proporcionou a oportunidade de estar passando para os nossos, né, nossos amigos, nossos vizinhos, até para nós mesmos. Eu admito que através desse projeto, eu acabei adquirindo muitos conhecimentos, tanto de históricos, né, do nosso município, quanto referente ao meio ambiente. E a gente percebe que o meio ambiente, existem pautas que são enormes, não é só sobre a escassez de água, acaba que uma coisa acaba impactando outra. Então, assim, eu espero, né, o desejo que a gente tem é que esse projeto venha vir de encontro às pessoas que, de repente, não se ligavam, não tinham ideia de como o nosso município foi importante numa época tão distante. A gente passou por um bom tempo onde a gente tinha meio que vergonha de falar que morava em Belfor Roxo. E hoje a gente tem resgatado essa autoestima. Então, que nesse resgate de autoestima também venha ser integrado também as responsabilidades que tem que se ter quando a gente está num município relevante. Então, que a gente possa estar fazendo a nossa parte, a gente possa estar impactando as pessoas de uma forma palpável, né? A gente vai ser produzido um filme teatro, então, para que a gente possa estar alcançando várias, né, camadas aí das pessoas de faixa etária, eles possam estar contribuindo, entendendo que as nossas ações vão impactar as gerações futuras. Então, assim, hoje o mundo está com o olhar voltado completamente para a questão do meio ambiente. Estão sendo feitas convenções, reuniões, né? E tudo para se tratar sobre esse assunto do meio ambiente. Mas isso parece meio que longínquo, isso acaba trazendo essa oportunidade desse projeto, acaba trazendo para perto de nós essa responsabilidade também. Ainda há tempo de mudar, ainda há tempo de rever o que as atitudes, as ações no passado acarretaram. Então, assim, ainda há tempo. Então, esse objetivo esse, o objetivo do projeto é esse, ir de encontro às pessoas que ainda não se deram conta que as suas ações acabam impactando as gerações, né? Eu gostaria de estar agradecendo também o Renan, né, que está trabalhando nesse projeto com afinco, de corpo e alma, não só aqui no webinário, o professor, né, a professora Fernanda, né, a professora Júlia, o doutor Fernando, agradecer a Priscila também por ter me dado essa oportunidade de estar participando desse projeto, e que a gente possa colher frutos, né, frutos que permaneçam, que a gente possa ser um ponto de partida. Eu sei que a Secretaria, né, de Meio Ambiente já tomou atitudes relevantes para poder ter, através da parte jurídica, implementar ações efetivas. Isso é de suma importância. Mas que a gente possa também impactar as pessoas no individual, entender que o nosso município pode, sim, continuar sendo relevante, sendo especial em todos os momentos, como foi lá em 1889. Thaisa, muito obrigada, Thaisa. A sua participação foi imprescindível. Muito feliz por você poder estar dando
oportunidade de ser acessível. Essa ação que é tão importante de conhecimento, de informação, ser acessível. Então, eu gostaria muito de agradecer. E o Nilo, realmente, né, que está nos dando esse apoio, esse suporte técnico tão importante para que a gente pudesse estar levando essas informações aí para, espero que o maior número de pessoas. Queria agradecer também ao governo federal, né, o governo estadual, através da Secretaria Estadual de Cultura, né, e que a gente possa estar alcançando o nosso objetivo, que a gente possa estar realmente colhendo os frutos desse projeto, dessa iniciativa. Muito obrigada.